Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente a disciplina matemática aplicada. E o tema do vídeo é função afim. Esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre este tema. No vídeo passado sobre função afim nós introduzimos uma situaçãozinha, um probleminha, no qual nós apresentamos uma solução para ele, tá certo? Aquela função lá da situação, que eu vou relembrar aqui, foi essa aqui, ó, c de x igual a 2.000 mais 8x. Onde nós tínhamos uma empresa de transporte que cobrava 2.000 pelo aluguel de um ônibus, mais R$ 8,00 por quilômetro rodado. Então aqui vai estar o custo total e aqui a quantidade de quilômetros rodados, dado pela variável x. O que a gente viu lá naquele problema? Então a gente viu uma função dessa forma. Eu não tinha ferramentas lá ainda para dizer, ó, isso aqui é uma função afim, se enquadra nesse modelo. Só que a gente resolveu o problema, criou lá uma funçãozinha, viu que estava funcionando, tudo bem. Agora a gente vai pegar um conceito formal e ver que de fato uma função dessa forma aqui se enquadra no conceito de função afim. Então vamos lá. Uma função f de R em R é dita afim quando é escrita na forma f de x igual a x mais b com a e b constantes reais. O valor a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, muito importante esse nome aqui, da função. O valor b é chamado de termo constante, também é muito importante o nome do b. Se a gente volta para essa situação aqui, a gente vê exatamente essas duas palavras, taxa de variação e termo constante entrando em ação. Porque observe, ó, quando eu olho para esse 2.000 aqui, ele é fixo, ele é independente do pacote contratado, se seja para 1 km, para 100, para 1.000 km, eu vou ter que pagar esses 2.000. Então esses 2.000 entram como um valor fixo, um valor constante. Então ele vai ser a nossa taxa, vai ser o nosso B aqui da situação. E esse cara aqui, esse 8, ele faz o quê? Ele faz uma variação no preço conforme o x vai modificando, vai ser multiplicado por 8. Então ele é o que a gente chama de taxa de variação. Esse cara aqui vai ser o A. Então o A vai ser 8 e o B vai ser 2.000. Claro que aqui ela deu um pouquinho invertida, porque a gente começou considerando o custo fixo primeiro, mas você poderia tranquilamente escrevê-lo assim, ó, 8x mais 2.000. A gente sabe que em matemática A mais B igual a B mais A. Tá certo? Então aí agora a gente fecha o exemplo lá do vídeo passado dizendo, de fato lá nós tínhamos uma função afim, certo? A gente não podia afirmar isso lá, porque a gente nem sabia o que era uma função afim, mas agora a gente sabe. Então, aí aqui nós temos algumas denominações especiais para funções que a gente chama de funções polinomiais do primeiro grau. Embora eu não pegue o nome função afim, mas o mais correto talvez seria função polinomial do primeiro grau, onde você tem do lado de cada função um polinômio de grau 1. Porém, o caso função afim é o caso mais geral, tá certo? Só que aí a gente pode, a depender dos valores de A e B aqui, como a gente está vendo aqui, ó, uma função f de x igual a x mais b tem algumas outras denominações a depender dos valores de A e B, tá certo? O primeiro caso é o seguinte, se o A é diferente de zero e o B também é diferente de zero, que é o caso afim, que é isso que a gente definiu aqui principalmente. Agora, pode acontecer do A ser zero e do B ser diferente, ou do A ser diferente de zero e do B ser zero. Nesse caso a gente vai ter uma função que é dita linear. Ela não vai ser mais afim, mas vai ser linear. Mas a natureza dos fenômenos que ela modela, basicamente, é a mesma da afim. Por isso que a gente vai estudar tudo junto. Tá certo? E por último, o terceiro caso é quando o A ele é igual a zero. Aí o B pode ser qualquer coisa. Pode ser igual a zero, diferente de zero, positivo, negativo, não tem problema. Então, nesse caso, a função recebe o nome de função constante. A gente vai entender esse nome aqui, faz todo o sentido na hora que a gente vê um exemplinho aqui. Tá certo? Por que ela recebe o nome de constante? O nome linear é um pouquinho mais complicado, Isso aí vem de algumas aplicações que a gente tem no ensino superior, em algumas disciplinas. Mas o nome constante é muito fácil da gente entender. Então vamos aqui para esse exemplo. Ó. Classifique cada uma das funções a seguir em afim, linear ou constante. Então aqui eu tenho 3 exemplos. Essa função f de x igual a menos x, g de x igual a 2 e h de x igual a 3x mais 3. Então a gente vai classificar cada uma dessas funções em um desses casos aqui. Beleza? Então, ó. Embora o item A e o item B não se pareçam assim, a princípio, com uma coisa desse jeitinho, encaixada assim, mas a gente vai tentar enxergá-la desse jeito. Então olha só,
No item A, eu posso pegar essa função f de x igual a menos x e olhar ela assim, ó, f de x igual a menos 1x mais 0. A gente não escreve assim para não ficar uma coisa pesada de se ler, a gente escreve curtinho. Mas no final das contas é equivalente escrever essa coisa e essa dessa forma. Né? Botar até uma setinha dupla, né? Você pode escrever assim ou assim, você está escrevendo a mesma coisa. Então o que acontece? Nesse caso aqui, o que eu posso inferir daqui? Que o A vale menos 1 e o B vale 0. Se o A vale menos 1, gente, ele é diferente de 0, né? Então, A é diferente de 0 e B igual a 0. Então nós temos uma função que? Linear, ou seja, f de x é linear. No item B, né, g de x igual a 2. Da mesma forma, o item B não está arrumado nessa definição assim bem claramente, mas a gente pode observar esta função aqui da seguinte maneira, ó, g de x igual a 0x mais 2. Perceba que independente do valor que entrar em x, não altera, ó, vai ser sempre 2. Ó. Se entrou 10 aqui, vale 2. Se entrou menos 1, vale 2. Se entrou 50, vale 2. É como se você estivesse observando, né, uma ação de uma empresa e ela permanecer sempre o mesmo valor o tempo todo. Quando uma coisa permanece a mesma coisa o tempo todo, ela recebe o nome de quê? De constante. Ela não varia. Né? Ou seja, não há uma taxa de variação, né, que justifique que esse 2 aqui seja alterado. Por isso que o nome taxa de variação é interessante, também o termo constante, né? Porque aqui ela ficou o quê? Uma função constante. É exatamente esse caso, ó. O A aqui é 0. Né, ó? Então, o A aqui sendo 0, né? E o B sendo 2. Então, a gente pode concluir que g de x é constante. E o item C, né? Que talvez seja o mais fácil, deixei por último, né? Eu não quis colocar já na ordem aqui, exatamente para a gente pensar um pouquinho, né? Então, eu tenho aqui a h de x igual a 3x mais 3. Então, aqui já está escrita do jeito certinho, a gente pode inferir aqui que o a é 3, que é o cara que multiplica o x, e o b também vale 3. Então, ambos o que? Diferentes de 0, ó. 3 é diferente de 0. Então, como ambos são diferentes de 0, eu tenho o quê? Primeiro caso, ou seja, h de x é afim. Então, embora eu tenha colocado o título afim, claro, a gente vai estudar esses 3 casos aqui, vai ver exemplos, né, envolvendo os 3 casos. Mas aí o afim fica como se fosse um caso geral, né, principal, onde se a gente entende o caso afim, a gente acaba entendendo os outros também, porque a gente vai perceber que esses fenômenos aqui, né, ou esse tipo de função afim, como a linear, a constante, elas modelam fenômenos que têm uma certa característica em comum, né, associada principalmente ao gráfico da função. Né. A gente vai perceber que o gráfico de uma função como essa aqui, que toda função vai admitir um gráfico, né, de modo geral, pelo menos as mais comuns que a gente estuda, admite um gráfico, né, que é uma forma mais fácil de você representar uma situação. Esses gráficos vão ter uma característica em comum, tá certo? Eles vão ser formados por uma figura geométrica bastante comum aí. E isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.